Eu vou passar ao último livro, que eu não sei a que horas toca. 4h30. 4h30, não é? Então temos mais uns minutos, já temos depois uma sessão de perguntas, vocês. Alguém sabe o que é isto? É um jogo. É um jogo. É um jogo de xadrez. Muito bem, já viram se calhar algum lado do livro, não sei. Não, Desvendam logo, mas eu li um fica mais bocadinho. segredo. Ora bem, isto é... Não é bem um jogo. Isto é uma primeira análise, o que é que está aqui dentro? O tabuleiro de xadrez e Tabuleiro de xadrez, exatamente. Só que este tabuleiro de xadrez é muito particular. Porquê? Porque é um livro. O tabuleiro é a capa. E toda a informação que eu preciso dar está na contracapa. Sinopse, resumo da história, título da obra, nome do autor. Mais aqui a lombada. O tabuleiro é serve exatamente para se jogar, neste caso, xadrez. Como é que se joga? Através das peças, estão dentro da caixa. São 32 peças em madeira. E, portanto, elas estão já definidas para se poder jogar xadrez sobre o livro. Ora bem, mais uma vez um livro-objeto. Portanto, o que é que eu quis fazer? Eu quis, para além de contar uma história, eu quis dar utilidade ao livro. E eu tinha de falar sobre o livro. O jogo da vida. Quem é que falou disso? Muito bem, sabe, curiosamente, era para ser o primeiro título deste livro. O primeiro título que eu tinha para o meu livro era o jogo da vida. Mas depois desisti porque, entretanto, já havia um título igual. E então, escolhi o desafio. E o desafio porquê? Porque a minha história, que é muito sucintamente fácil de contar, trata de um jogador de xadrez. Vocês já ouviram falar em Karpov e Kasparov? Sim, quem? Não sei, quem era o Karpov e o Kasparov? São Quem os era? melhores jogadores de xadrez do mundo. São considerados os melhores de todos os tempos. Basicamente, depois há um americano também que pode rivalizar com eles. Mas eles faziam parte daquilo que nós chamamos o bloco da ex-União Soviética. Eram os países, antigos países que agora estavam sob a alçada da Rússia, portanto a Ucrânia, a Bielorrússia, esses países todos ali à volta, faziam parte do bloco comunista. E esses países, haviam jogadores, portanto julgo que eram, agora não tenho bem certeza, mas eles faziam parte da União Soviética. E eles eram os maiores campeões de xadrez. O Kasparov acabou por se destacar porque venceu o Karpov e depois venceu também o Deep Blue, que era um computador. Criaram um computador para jogar contra ele. E ele perdeu a primeira vez e ganhou a segunda. Portanto, e foram meses a jogar. Meses. O jogo de xadrez é um jogo nobre, muito antigo. E eu escolhi-o, podia fazer um jogo de damas, que é mais português, não era? Sim. Mas pronto, se calhar para a próxima faço um jogo de damas. Ora bem, o jogo de xadrez, e a minha história é esta. O Karpin, que é a personagem central, em homenagem ao Karpov e ao Kasparov, obviamente, o Karpin é um jogador imbatível, nunca ninguém lhe ganhou. E como nunca ninguém ganhou o Karpin, ele está-se a aborrecer. Ele está a chegar a uma altura em que não tem adversário. Como não tem adversário, ele está prestes a tomar a maior decisão da vida dele, que é desistir de jogar xadrez. Como não tem adversário à altura, ele vai encostar o jogo e vai se dedicar a outras coisas, vai tentar descobrir outras coisas da vida dele, porque ele passou uma vida inteira a aperfeiçoar o jogo. Mas quando nós não temos motivação para as coisas, começamos a esmorecer um bocadinho. Aconteceu isso ao Karpin, ele não tinha já motivação para o jogo, ele encontrava adversário, então começou a achar que estava se calhar a perder tempo. Um dia, naquele último momento em que ele decide de facto abandonar o jogo de xadrez, ele é confrontado com um dono de um clube de xadrez que diz assim: olha, Karpin, eu sei que tu és o maior jogador que eu já vi até hoje, mas eu tenho um adversário para ti. E esse adversário vai ganhar. Tu vais perder com ele, tu vais jogar e vais perder. E o Karpin fica em pulgas e diz assim: ora bem, eu andei a vida toda à procura dessa pessoa. Quem é? Queres jogar com ele? E o homem diz: olha, eu não sei quem é. Mas é fácil de explicar quem é esse jogador porque foi buscar um livro, bastante simples. Neste livro está uma morada, tirou a morada do livro, e o jogador, esse jogador vai estar nesta morada, neste lugar à tua espera, e tu vais jogar com ele. E então o Karpin agarra naquela morada, sai para ali fora, sai do clube de xadrez a correr, e vai ao número 13 da Rua Prada, que era o lugar que estava indicado no papel. Sobe umas escadas, entra no número 13, que estava lá marcado, e entra numa sala que está vazia. Não está lá ninguém. Mas no centro da sala está uma mesa. E sobre a mesa está um tabuleiro de xadrez. E sobre o tabuleiro estão, obviamente, as peças. E ele fica a olhar para o cenário e pensa assim: bem, o adversário ainda não chegou. Vou esperar por ele. Espera por ele, vai à janela, enfim, vê o ambiente e tal. Mas passa uma hora, duas e o adversário não aparece.
E ele começa a achar que aquilo é uma brincadeira. Um pouco desesperado, diz assim, bem, isto foi uma brincadeira, agora vou falar outra vez com o dono do clube e vou lhe dizer que foi isto, que mandam para aqui, mas não aconteceu nada. Mas antes de sair, ele decide fazer uma pequena provocação. Vai ao tabuleiro, olha e joga. Joga um peão. E anuncia em voz alta, pronto, eu já joguei, agora é a sua vez. Mas não está lá ninguém, obviamente. E ele vem-se embora e vai ao clube e diz assim, olha, eu estive lá, não estava lá ninguém, eu não sei que brincadeira é esta, o que é que se está a passar? Então o dono do clube diz assim, olha, isto é assim, este é o teu desafio. Tu agora tens de voltar lá e continuar a jogar. Diz, mas eu não posso jogar sozinho. E ele continua a dizer, não, este é o teu desafio, volta lá. No dia seguinte o Carpino vai lá, entra e não está lá ninguém. E pronto, aí é o desespero total e ele, antes de dar meia volta, percebe-se num detalhe. Quando olha para o tabuleiro, alguém respondeu à jogada dele. E portanto ele percebe-se que o desafio dele é este. Todos os dias, ele tem que ir lá, jogar uma peça, e do outro lado alguém vai responder, mas ele nunca vai saber quem é essa pessoa. E então o Carpino descobre uma coisa muito interessante. Quando nós estamos a jogar, nós medimos muito as atitudes do adversário. Isto é, nós percebemos se o adversário está inseguro, se vai fazer um movimento em falso, se a estratégia dele é boa ou não, lê-se. Mas o Carpino não tem adversário, não vê ninguém, não sabe quem é. Então, a demanda dele, o objetivo dele é saber quem é o jogador mistério. Ele vai tentar descobrir quem é. E vai andar a narrativa toda à procura do jogador mistério. Entretanto, surgem outros desafios na vida dele. Ele apaixona-se. Quando se apaixona, descobre que gosta mais da pessoa por quem se apaixonou do que do próprio jogo, que é a vida dele. E aqui há uma luta interior. Dedico-me em definitivo à pessoa por quem me apaixonei ou continuo a jogar aquele jogo louco do número 13. Vou lá todos os dias, mas entretanto eu já tenho outra vida. Mas o problema é que ele apaixona-se por uma pessoa que tem também outros pretendentes. Então começa ali um desafio. Outro desafio, que é ele tem que disputar a amada dele com outras pessoas. Algumas pessoas bem poderosas. E ele começa a achar que aqueles outros que estão a disputar a amada dele, o coração da amada, podem ser os adversários da Rua Brava. Pode ser o adversário, o jogador mistério que anda a defrontá-lo. Então ele vai eliminando pessoas. Vai dizendo, este, ao fim de algum tempo, percebe que não é e elimina. Depois entra outra pessoa na vida dele, através do jogo político, por exemplo, algum adversário poderoso, e ele tenta perceber, mas depois elimina porque também não é aquele. E ele vai eliminando hipóteses. E nós também fazemos isso ao ler o livro. Pensamos, será este? Não, não deve ser este. E vamos caminhando para o final da narrativa, sem saber muito bem, afinal, quem é o jogador mistério, contra quem é que ele está a jogar. A nossa descoberta no final é exatamente essa, é descobrir com quem é que ele está a jogar e se vai perder ou ganhar. Será que ele vai perder este jogo? Será que vai ganhá-lo? Será que ele vai vencer o desafio? Vamos ler alguns excertos para vocês perceberem como é que funciona. Mesmo antes disso, eu gostava que o Richard Towers explicasse aqui uma coisa que ele disse bem, que é muito interessante. Os escritores, portanto, os bastidores da escrita, aquilo, quando o livro chega a vocês já feito, em primeiro lugar parece que é muito fácil de escrever, não é? Está ali tudo feitinho, parece que foi rápido, não custou nada. E em segundo lugar, é algo que nos escapa muitas vezes, é que o próprio escritor tem um desafio quando está a escrever. E as personagens, como há bocado acho que já foi dito, surgem e são um desafio ao escritor. Assim, o que é que eu vou fazer a esta personagem que me surgiu agora? Que destino é que lhe vou dar? E isso também é, para quem gostar de escrever, é um desafio interessante, entre, assim como acontecerá noutras profissões, com outras situações, quem é que vai vencer? A personagem ou o escritor? Será que é o escritor que domina as personagens? Será que são os personagens que dominam o escritor de vez em quando? Estão a compreender o que eu quero dizer? Porque o escritor tem o dom de escrever e dar um destino às personagens. Mas às vezes cria personagens tão fortes, não é? Com tanta força na história. Isto acontece, por exemplo, numa escrita mais leve, que é das novelas. Vocês não sei se sabem como é que são escritas as novelas. As novelas na televisão vão sendo escritas episódio a episódio. E conforme o público está mais receptivo ou não a determinados personagens. Quando uma novela aparece, ela não vem toda feita. Não tem essa noção. Pensavam que já estava toda escrita, vocês. Pronto, ela vai sendo escrita. E, conforme a receptividade do público, o que é que isto quer dizer? Conforme o público gosta mais de determinada personagem ou não, se essa personagem até for fracassada, o escritor, ao escrever o resto, elimina. Arranja a maneira dela morrer ou desaparecer ou ir para longe. Aquelas personagens que marcam mais o público, são feitas sondagens, e são mais fortes, o escritor tem que as continuar a utilizar.
E até ali, se calhar, até estava a pensar dar-lhes um fim e não dá. Vai ter que lhes dar uma continuidade. Isto também acontece muito na escrita. Estão a compreender o que eu quero dizer? É um desafio. E o escritor às vezes tem personagens que a certa altura assim, o que é que eu agora vou fazer? Estou numa encruzilhada, vou acabar com esta personagem, ou ela vai dar outro fim à história, ou o que é que eu ia fazer? E eu acho que surgiu um bocado isto na escrita deste livro. Aqui há um escritor e falou nisso de manhã. Eu falei, por exemplo, neste caso, no desafio, eu tinha uma personagem que só pela simples descrição dela, eu achei que poderia ter muito poder na história e muita força. E aquela personagem que era para ser passageira na narrativa, acabou por entrar na história e ficar quase até ao fim, quando eu não estava à espera que ela ficasse. E foi ela, pela descrição simples da personagem, eu achei realmente isto tem interesse e acaba por encaixar perfeitamente no resto da narrativa. Aliás, como eu tinha dito, eu escrevi este livro e estava cerca da página 200, e eu não sabia quem era o jogador mistério. Era um mistério para mim também. Eu disse, mas quem é o jogador mistério? Isto é um bocado estranho, não é? Eu estou a escrever a história e a tentar perceber quem é o jogador mistério. Eu estava a tentar surpreender-me a mim próprio. E de facto, essa personagem ou outra qualquer deram as pistas, as indicações necessárias para dizer, ok, vai ser este o caminho. Eu vou por aqui. E foi às vezes uma personagem com a qual eu não estou a contar, que me dá o caminho que me indica a via. Assim, tens de ir por aqui. E é isso que é fascinante na escrita, de facto. É uma pessoa que está sempre a descobrir esse lado. E isto vocês podem aplicar na escrita também. Assim como Richard Towers criou o livro-objeto, livro xadrez, livro espelho e o livro relógio, vocês, pode ser um desafio que os vossos professores, meninos, ouçam por favor, vos podem lançar àqueles meninos que gostam de escrever o livro carro, o livro qualquer coisa e criar algo diferente. Uma escrita lúdica que vos leva a qualquer lado e que vos vá dando o prazer da escrita. É uma ideia. Vamos fechar agora a sessão com mais duas leituras e depois vocês podem fazer algumas perguntas. Este é o primeiro excerto, é o início da narrativa, depois dá-se uma Alex e voltamos ao início da história e depois caminhamos para o fim. Esta é a primeira fase. Meninos, já estamos na fase final, por favor. O Carpino está diante do tabuleiro e tem que decidir qual é a jogada, se é que vai vencer ou perder, qual é o caminho traçado para o destino. As crianças brincam, são espíritos felizes. Correm, saltam, brincam. Para o lado vindo, tudo parece mais claro, mais puro, como a neve que cai numa candeça mágica, num silêncio hipnótico. É um dia frio de inverno. A temperatura ronda os 10 graus negativos abaixo do zero. Mas há um calor que nasce de dentro e inspira. Compreendia agora por que razão não dominara a eterna companhia dos seus dias cinzentos. Era a loucura atroz de um jogo infindável. O primeiro fora-lhe oferecido pelo pai, quando tinha 10 anos. O seu pai era um apaixonado pelo xadrez e ensinaram-lhe o jogo. Desde aí, deixou-se levar pelo turbilhão de emoções que era derrotar adversários, uns atrás dos outros, até tudo se tornar num vício irremediável. Procurou toda a vida por aquele adversário. Quando o encontrou, percebeu que estava enredado numa teia sem escape possível. Teria de jogar o resto dos seus dias. Mas até quando? Olhou pelo vidro. Naquele lugar, podia ver no canto pré um espaço infinito com gente dentro. Quão sossegado era esse lugar. Quão confortante aquela visão. As crianças já não se encontravam na rua. A neve caía com alguma intensidade, fazendo alguns vultos recolherem pesas desnecessárias. Quão bela era a neve! Apetecia ficar ali, a olhar internamente para aquele badai imaculado. Não podia. Tinha de jogar. Tinha de se libertar, a si e a todos os que, antes dele, foram amaldiçoados. Muito bem. O Carpino está diante do tabuleiro. Seguem. O Carpino está diante do tabuleiro e tem que jogar. Isto aqui é o fim da história. Depois eu regresso ao início. Este é o primeiro capítulo. No segundo capítulo eu regresso ao início da história e, portanto, o Carpino é desafiado pelo dono do clube para ir àquela rua jogar contra o jogador mistério. Desenvolve-se uma narrativa e chegamos ao final e voltamos a este ponto em que ele está diante do tabuleiro, tem que definir a próxima jogada e definir o vencedor ou não. Nesse último excerto que vamos ler agora a seguir, já a ação decorreu.
Já há um vencedor, um derrotado, e já tudo se decidiu para o Carpino. É lógico que daqui não dá para saber, não dá para perceber muito bem o que é que aconteceu. E ainda bem, porque é para descobrir no livro, exatamente. Mas vamos fazer esta leitura e depois no final fazemos algumas espaços para as questões. Tu já leste? Quem quer? Anda! Vá lá, que estamos no fim. Eu quero Rafael, devagarinho. Vamos lá, a última leitura. Está bem? As crianças brincam, são espíritos felizes. Correm, saltam, gritam. Para lá do vidro, tudo parece mais claro, mais puro, como a neve que cai. Numa cadência mágica, num silêncio hipnótico. E é um dia frio de inverno. A temperatura ronda os 10 graus abaixo de zero, mas há um calor que nasce de dentro e inspira. Sei agora que nunca voltarei a ser o mesmo. Sei que nunca voltarei a olhar para o mundo da mesma forma. Há toda uma verdade escondida para lá. Tudo que é óbvio para lá do espetáculo que a vida e o mundo nos oferecem. Sei porque descobri que vivemos uma ilusão e que, ao virar da esquina, a sorte ou o azar espreita para nos derrubar. Não podemos escapar nem desistir. O nosso destino é ir até ao fim. Olho para lá do vidro e compreendo o significado de uma vida em busca de felicidade. A felicidade está ali. As crianças que saltam e correm e gritam. A felicidade está nessa contemplação. Não no tabuleiro que enfeitiça. Olho para o tabuleiro preso no tempo e no espaço, numa celebração eterna. Da sua vitória o objeto é uma vida, é a vida, não um jogo. Por isso o abandono, por isso viro as costas, mesmo sabendo que jogando poderia tornar-me um Deus. O abismo e a luz coabitam no mesmo espaço. Cabe-nos a nós escolher por onde queremos caminhar. Caminho para a saída, para a luz, abro a porta, miro o espaço, uma última vez, numa despedida do passado, no fechar de um capítulo, todos temos uma segunda oportunidade. Eu sou a segunda oportunidade, deixo as escadas em caracol, não sinto a náusea do trajeto, nem o agreste corrimão que me arde sob as mãos. Apenas sinto o alívio da escolha e vejo porta atrás de mim com um sorriso firme, porque estou seguro da minha opinião. Infelizmente, os alunos que estavam aqui de 7º e 8º não tiveram a ousadia de ir ler, foi um aluno de 5º ano que estava a assistir. Por isso já ficava no palco eternamente. Tu vais, Rafael. Duas coisas ou três. Vocês podem já perguntar coisas. Obviamente que a minha vinda às escolas também tem um propósito, é se vocês quiserem adquirir as cópias dos meus livros no caso, autografados ou com dedicatória, estarão disponíveis. Não sei se depois querem saber os preços ou não. Ou nós também poderemos informar. Exatamente. Portanto, se tiverem interesse, depois dirigem-se à professora e digam se querem dedicatória, se querem autografar, não interessa. Eu estarei aqui no final também para atender quem quiser realmente alojar. As perguntas, temos agora alguns minutos, eu estou disponível para responder ao que vocês quiserem. Vamos começar.